As grandes corporações dos países desenvolvidos passaram a instalar filiais em países subdesenvolvidos e a investir na produção de bens para além de suas fronteiras nacionais. Seus aspectos se associam às transformações das técnicas e das formas de produção, localização, circulação e acumulação dentro do capitalismo. O processo de globalização constitui-se também num processo de fragmentação nos aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. É caracterizada por fatos como a flexibilização do trabalho, a compartimentação da produção, a formação de blocos regionais, o aumento das desigualdades sociais, dentre outros. A inserção do Brasil no processo de globalização tem uma base histórica e está diretamente relacionada às mudanças na estruturação da produção na sociedade capitalista. Enfatizamos que, com uma pesquisa corretamente direcionada, o senhor estará de posse dos conhecimentos básicos sobre a globalização e poderá justificar mais facilmente a inserção do Brasil no processo que nós descrevemos, utilizando também as lições já aprendidas com as videoaulas sobre o método para a solução de questões. Obviamente, existem outros temas e conceitos importantes de geografia e que necessariamente surgirão quando analisamos um determinado problema. Podemos elencar, dentre esses temas, obviamente sem o intuito de esgotá-los, os chamados novos temas, como o terrorismo, narcotráfico, diplomacia militar, o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, a industrialização e urbanização, a agricultura, a dinâmica populacional, redes de infraestrutura, para citar alguns. Importante, os livros didáticos de geografia, além de constituírem fontes de consulta mais cara se comparada aos artigos de sites e ao Almanac Abril, têm a desvantagem de ficarem desatualizados, pois muitas das edições mais novas têm mais de 5 anos de idade, vamos colocar assim. O senhor pode utilizar, contextualizando as suas informações, a respeito desse problema da desatualização, os livros que constam de nossa bibliografia. Dê uma conferida no Pladis a fim de obter mais informações sobre tais obras. Preste atenção agora no próximo exemplo. É o nosso caso concreto número 3. Estudar o processo de urbanização ocorrido no Brasil a partir da década de 1950 até o início do século XXI, nas expressões econômica e psicossocial, concluindo sobre o agravamento dos problemas urbanos nas regiões metropolitanas brasileiras. Vamos explorar desta vez um pequeno trecho de uma resposta dada por um dos nossos oficiais alunos para a questão supracitada. O processo de urbanização ocorrido no Brasil e no mundo tem uma base histórica e está diretamente relacionado à crise do sistema colonial e à industrialização. Essa foi a resposta dada pelo nosso aluno. Percebam que foram citados termos e conceitos desconexos no tempo e no espaço. Qual o vínculo conceitual e mesmo qual a relação de causa e efeito entre a crise do sistema colonial e a urbanização no Brasil? Tal fato demonstra a necessidade de maior aprofundamento teórico, que é oriunda da leitura organizada dos livros de nossa bibliografia. Vejamos agora uma construção teórica com ideias mais convenientes ao pedido. Urbanização é o aumento proporcional da população urbana em relação à população rural. Segundo esse conceito, só ocorre urbanização quando o crescimento da população urbana é superior ao crescimento da população rural. Já a região metropolitana, por definição, é uma área estabelecida por legislação estadual que corresponde a um conjunto de municípios contíguos e integrados socioeconomicamente a uma cidade central, com serviços públicos e de infraestrutura comuns. Dentre os atuais problemas urbanos, podemos destacar a crise de habitação, a violência, o alto custo de vida, a favelização, o aparecimento de movimentos sociais e de grupos de pressão, a deficiência no saneamento básico, a insuficiência de leitos hospitalares e escolas públicas de qualidade para todos.
Podemos também citar a saturação da infraestrutura de transportes, a especulação imobiliária, o aumento do custo dos serviços públicos, os elevados custos de produção e o crescimento da demanda de consumo de energia. O aprendizado da geografia deve ser, portanto, fundamentado teoricamente e baseado na constante atualização através da leitura de jornais, revistas e periódicos. Vamos para o nosso último questionamento. Como selecionar as fontes corretas de consulta de geografia constantes do nosso Plagiz? Sabemos, obviamente, que a leitura de todos os títulos fornecidos em nossa bibliografia é custosa, em termos financeiros e praticamente inviável no tocante ao tempo disponível. Portanto, temos duas opções: ficar à deriva em meio a um mar de conceitos e não ter a carga de leitura necessária que nos dê a bagagem cultural fundamental, ou aprender a elencar algumas fontes fundamentais que nos ajudarão a consolidar uma boa base conceitual para o estudo da geografia visando o concurso de seleção. Como podemos operacionalizar isso? Façamos uma reflexão usando o termo meio ambiente e o conceito de escala geográfica. Lendo alguns títulos da bibliografia básica e da essencial, o senhor perceberá que podemos falar nas seguintes escalas geográficas ou níveis de análise: a local, a escala regional, a escala nacional e a global. Todos os temas de geografia dizem respeito a essas escalas de análise. Em termos globais, as sociedades precisam rever o seu relacionamento com o meio ambiente, isso é sabido, né? E estudar as consequências de sua interação desmedida com a natureza. Por questões territoriais, o meio ambiente é um tema estratégico para o Brasil. Alguém tem dúvida disso? Não resta um menor problema em relação a essa questão. Sabemos também que uma ação poluidora ocorrida numa cidade como Rio de Janeiro, na escala local, pode ter repercussões regionais e até globais. Veja o caso de um vazamento ou um possível vazamento de petróleo numa plataforma da Bacia de Campos, contaminando toda a região. Ou, por exemplo, o caso que nós conhecemos hoje, muito comum e muito divulgado na mídia, da destruição da camada de ozônio por causa da emissão de gases. Um bom livro sobre tal assunto, constante de nossa bibliografia essencial, é o Desafio Ambiental, do professor Dr. Carlos Walter Porto Gonçalves, da Universidade Federal Fluminense. Sugerimos também a leitura dos livros Geografia, Conceitos e Temas e A Nova Desordem Mundial, dos geógrafos Rogério Rasbaert e Carlos Walter. O uso do Plagiz é o nosso terceiro item do desenvolvimento. Embora nós já tenhamos feito alusão a ele, vamos novamente tocar em alguns aspectos importantes. É fundamental que o senhor deva consultar o Plagiz de Geografia, ficando atento aos objetivos gerais e específicos constantes deste documento. Crie seus próprios hábitos de estudo, sendo disciplinado e perseverante. Para tanto, algumas dicas podem ser importantes. Resolva os objetivos do Plagiz como se fossem questões e solicite um oficial do quadro de Estado-Maior ou mesmo a um professor de Geografia para que façam a verificação do conhecimento. Vamos a um exemplo de uso do Plagiz. A Unidade Didática 9, América Latina, Integração Regional e Inserção Global. O Plagiz está dividido em assuntos e objetivos específicos. Vamos pegar o assunto, o narcotráfico na América Latina. O objetivo que temos nesse momento é analisar a expansão do tráfico internacional de drogas e as suas implicações nos países da região. O que podemos fazer? Podemos resolver esse objetivo como se questão fosse. Por quê? Porque redigir é fundamental. Resolver os objetivos ajuda na organização do raciocínio no papel. A redação de uma questão de geografia por semana, baseada nos objetivos específicos, será uma excelente maneira de consolidar não só o conhecimento, como também o método e a expressão escrita. Contudo, sabemos que é muito difícil que se atinja todos os objetivos do Plagiz até o final do curso. Por isso, forme grupos de estudo, faça uma pesquisa, selecione alguns para serem resolvidos integralmente. Os demais objetivos devem ser esquematizados ou discutidos pelo grupo. Cabe frisar que o senhor terá aproximadamente 5 meses
para completar o seu treinamento, do término do CPSM até a data da realização do concurso de admissão. Bom, conclusão, né? Chegamos ao final de nossa videoaula de Geografia e, para auxiliar no seu estudo, estamos disponibilizando os slides desta aula em PDF. O concurso procura selecionar os futuros dirigentes da Força Terrestre. Portanto, nas funções que o senhor futuramente irá desempenhar como oficial de Estado-Maior, precisará possuir embasamentos intelectual e cultural, conhecimentos interdisciplinares, economia, política, meio ambiente, ciência, tecnologia, capacidade de resolução de problemas de forma sintética, clara, objetiva, coerente, com a reduzida disponibilidade de tempo. A geografia é a disciplina certa para isso. Portanto, os conceitos e procedimentos aqui apresentados devem ser identificados e assimilados para servirem de parâmetro para futuros estudos. Lembre-se, na era da informação, o que pesa é o conhecimento. Agora, você já tem algumas sugestões de como combiná-lo, criá-lo, aplicá-lo em prol do concurso de admissão. Por fim, de posse da base conceitual fornecida pelas fontes indicadas pelo CPSM, o senhor poderá navegar criticamente por outras fontes disponíveis no EBAula ou na internet, aperfeiçoando sua capacidade de pesquisa, o que o ajudará a analisar ou compreender geograficamente um problema de acordo com a intenção desejada. Bons estudos e continue acessando o EBAula a fim de retirar suas dúvidas conosco.